Voo de táxi, novos e velhos dilemas sobre inovação, regulação e política antitruste. Esse seminário ele foi proposto por dois escritórios, o Mundi Advogados e o Matos Filho. No Mundi por mim, pelo Henrico Romaniello e pelo Tomás Paiva, e no Matos Filho pelo Lauro Celidônio e o Márcio Dias, que não pôde estar aqui hoje no evento, mas ajudou na organização. Então, a todos eles, co-organizadores, eu deixo aqui o registro de muito obrigado. Algumas pessoas também auxiliaram bastante a encontrar aqui, a compor essa mesa. Então, o Marcelo Merrias, a Carol Kohn e os sócios da Cristiane Zarzur da área bancária do Pinheiro Neto. Então, um agradecimento também a eles. Tem uma apresentação. Apresentação? Não, é a outra. É uma do Mundi. Mundi. Bom, antes, aqui vai passar, o Lauro pediu para eu fazer uma enquete aqui. Quem veio de Uber, hoje, levanta a mão. Quem usou o WhatsApp para fazer ligação, levanta a mão. E quem pagou alguma coisa com Bitcoin, levanta a mão. Tem mercado para você, Marcelo. Não tá. Acabou a pilha. Cadê o técnico regulador? Passa o próximo slide já para mim. Quem está passando? Travou. Aí. Agora foi. Bom, aqui tem saído muito na imprensa notícias e opiniões variadas sobre esse assunto. A gente reuniu aqui algumas. Então, o presidente da Vivo falando que não vai acontecer nunca uma parceria com o WhatsApp, o fato de trabalharem contra as leis brasileiras é pirataria pura. O ex-ministro das Comunicações, até recentemente no cargo, Ricardo Bezoini, falando que o termo dele, se referindo ao Amos, é bom para o debate, dá para dizer que eles estão atuando à margem da lei. A presidente Dilma também se manifestou sobre Uber, falando que tira os taxistas de seu emprego. Um taxista anônimo aqui com frases, enfim, com palavras pouco amistosas. E o Paul Krugman falando que o Bitcoin é o mal. Próximo slide. Do outro lado, vem o presidente do Google falando, olha, essa discussão não deve ser tomada com paixão de um lado e do outro, pagamos todos os impostos no Brasil. A Ana Pellegrini aqui do meu lado, que não consegue entender como um aplicativo inovador e criativo que só melhora a qualidade de vida dos cidadãos pode ser questionado e ameaçado. O Uber afirmando em nota que reafirma que não é uma empresa de táxi, portanto não se encaixa em qualquer categoria desse tipo de serviço. O CEO do Uber dizendo we didn't realize it, but we are in this political campaign and the candidate is Uber and the opponent is a asshole named Tax. O Bitcoin não é um véu mágico para a realização de transações ilícitas. O representante da Fundação Bitcoin. Você também, você pode... E pode as pessoas tentando harmonizar também, a gente encontra pessoas sensatas aí tentando pontuar o debate. O João Rezende falando, olha, é perfeitamente possível a convivência harmônica entre as duas indústrias. O Vinícius, presidente do CAD, que o único debate que hoje não vai fazer bem à sociedade
pelo menos do ponto de vista concorrencial, é voltado para uma discussão binária do pode ou não pode, né? E a Associação de Provedores de Internet da Índia, falando que mesmos serviços, mesmas regras. Então, isso daqui são algumas frases para a gente situar o tema que discutiremos hoje. A ideia aqui foi essa discussão sobre os impactos da inovação em regulação e o papel do antitrust. Nessa discussão, ela cabe em diversos setores. A nossa opção, até pelo tempo do painel, foi trazer alguns aspectos dessa conversa com relação aos setores de telecomunicações, transporte, táxi e de transações financeiras com Bitcoin. A gente poderia ter trazido aqui também discussões semelhantes que vêm acontecendo em outras indústrias, não necessariamente reguladas, como, por exemplo, toda a discussão sobre associações de hotéis, Booking.com ou Airbnb, mas realmente, ou Netflix, como o Lauro vai falar, mas ficaria muito extenso o painel, então a gente optou por fazer essa restrição a essas três indústrias. Vou apresentar aqui as pessoas que participam do painel. Vitor Rufino, procurador-geral do CAD, dispensa maiores apresentações dessa plateia, assim como Lauro Celidônio, sócio do Matos Filho, também bem conhecido de todos aqui. No meio, aqui, o Amadeu Castro. O Amadeu é diretor do Group Special Mobile Association, GSMA. Ele foi CEO da ACEL, que é a Associação Nacional das Operadoras Celulares. Foi representante do Senado no Conselho Consultivo da Anatel. Ocupou vários cargos na Anatel, como superintendente executivo e conselheiro substituto, e é graduado em engenharia pela UNB. A Ana Carolina Pellegrini, advogada Legal Counsel do Uber Brasil, formada pela PUC, com LLM em Berkeley, trabalhou em vários escritórios em alguns escritórios de renome aqui em São Paulo. E o Marcelo é CEO da Flow BTC, ou Flow BTC, depois você esclarece, que é uma plataforma de negociação de bitcoins. Há 20 anos trabalha no mercado financeiro, com trading, tecnologia, em bancos como Deutsche Bank, Santander, Banif. É economista, formado pela UFRJ e com MBA em Michigan. Então, para começar, a gente vai pedir uma rodada aqui dos nossos participantes para tentar situar qual que é a discussão, o que a gente está discutindo aqui. Então, a gente vai começar com o Lauro e vamos passar aqui para os representantes das indústrias que falarão sobre os desafios relacionados à inovação, regulação e concorrência nos seus mercados de atuação. E, na sequência, o Vitor vai comentar o papel do antitrust nisso. Depois, a gente vai ter uma segunda etapa, que são as perguntas, que vão ser feitas aqui para os membros do painel, e depois abrir para perguntas do público. Lauro, por favor. Obrigado, Ribas. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui nesse sábado de verão em plena primavera. Uma feijoadinha hoje. A gente esperava um tempo mais ameno, confesso. O calor de hoje vai ser uma beleza, uma feijoadinha, uma caipirinha depois. O brasileiro é, antes de tudo, um regulado, né? Quer dizer, para quem mora em São Paulo, então, a coisa virou assunto diário, né? É 50 quilômetros, 60 quilômetros, 70 quilômetros, sai de 70, cai para 50. A Paulista fechada no domingo, Paulista aberta no domingo, meu Faria Lima vai fechar no domingo, não vai fechar no domingo, faixa de ônibus, faixa de pedestre, faixa de... Enfim, nós somos realmente um país
ou uma cidade fascista, né? No fundo, estamos passando aqui por uma... E dentro dessa perspectiva, parece claro que nós estamos perdendo a noção do que é o direito do Estado de regular alguma coisa. Quer dizer, o pior é que a população pede regulação, né? Não é uma coisa assim lógica, racional, é um desejo íntimo, né? Todo mundo quer ser regulado de alguma forma, deve ter alguma explicação freudiana para isso. Eu sou regulado em casa o dia inteiro, então também não tenho. E não reclamo, então, que se reclamar, apanho, então também não tenho. Mas o fato é o seguinte, da onde vem o poder regulador do Estado? Vem da Constituição. O que tem na Constituição? Princípios. Tem princípios estatuídos na Constituição que dão o mote ou dão a direção do que deveria ser uma regulação razoável e proporcional, né? Então, nós temos lá o artigo 174 da Constituição Federal. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Você pode ler isso aqui de tudo que é jeito, né? O Lauro, lendo isso aqui, ele vai dizer, bom, eu, deputado federal, fui eleito deputado federal, li esse capítulo da Constituição e vou dizer, bom, como agente normativo e regulador, eu vou fazer uma leizinha aqui, certo? Mas eu não vou abusar muito, eu vou ficar aqui na função de fiscalizar, de incentivar e de planejar, especialmente o setor público, e vou deixar o setor privado andar sozinho. Um deputado do PSOL vai ler isso aqui e vai dizer, como agente normativo e regulador da atividade econômica, eu vou fazer uma lei, mas não vou exercer só fiscalização, incentivo e planejamento. A lei vai me dizer que a lei que eu vou fazer vai me dar autoridade para fazer outras coisas. Por quê? Porque é isso, eu sou socialista, o Estado deve ser regulador da atividade econômica, né? Acontece que essa postura não se coaduna com o princípio. O princípio constitucional ele tem que ser visto mais como um princípio normativo do que um princípio geral, né? Quer dizer, o princípio tem que ter força normativa. Se ele não tiver força normativa, não deveria estar escrito na Constituição, né? Então, quando a gente move a discussão para a regulação do setor privado, o princípio que impera é o da livre iniciativa. Está no artigo 1º da Constituição, está no artigo 170 da Constituição, no artigo 174 da Constituição. Então, qual é a conclusão lógica? Que a regulação do setor, ela deve ser subsidiária. Ela não pode ser a principal função do Estado naquele determinado setor, que não seja aquele setor efetivamente ou essencialmente um serviço público que deveria ser prestado pelo Estado. Então, obviamente, eu não vou querer uma regulação privada para a segurança pública. Não, isso é a função do Estado. Então, o Estado regula isso internamente da forma como ele quer. Agora, outras atividades, a regulação do Estado, se houver, ela tem que ser meramente subsidiária. Na própria Constituição, no artigo 37, está escrito que a administração pública vai obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Por que eficiência está aqui? Porque o Estado tem que ser eficiente. Na minha concepção, qual é a eficiência de um Estado? A menor possível. Eu quero menos, Lauro, quero menos Estado, porque menos Estado é mais eficiente para a economia, na minha concepção. Mas se a gente pega todos esses princípios, quando a gente fala de regulação, tem mais dois que devem entrar aqui na lista. A subsidiariedade, como eu disse, a atuação regulatória tem que ser subsidiária, e a proporcionalidade, né? Esses dois princípios é que devem ditar a atuação da administração no exercício da regulação. Como sempre se diz, mesmo nós, aqui entre nós, quando estamos discutindo direito concorrencial, o papel do CAD, e os próprios conselheiros do CAD dizem que a intervenção tem que ser mínima, ela deve ser mínima, e a nossa função não é regular mercado. Está correto, é isso mesmo. Quisera eu que todo administrador público brasileiro entendesse da mesma forma. Então,
o balizamento dessa intervenção deve ser a mínima intervenção possível. Tem um autor, o Fernando Pimentel Sintra, abre aspas, ele diz o seguinte: não há dúvida de que o princípio da subsidiariedade regula a intervenção do Estado na economia. Sendo esta uma atividade essencialmente privada, o Estado, cuja função é buscar o bem comum e a justiça distributiva, não tem a competência originária de atuação. Se ele deve corrigir distorções e, para tanto, intervir, isso deve ser feito em nome do bem comum e da justiça distributiva, e não em razão da maior ou menor eficácia das sociedades inferiores. A função subsidiária do Estado em matéria econômica é uma função autêntica e natural, e não simplesmente uma fórmula pragmática. Você já disse o seguinte: está escrito na Constituição que o Estado é um regulador da atividade econômica? Sim, mas é subsidiário. Isso tem que ficar claro. É óbvio que a gente tem vários motivos e vários setores que merecem uma intervenção estatal, principalmente aqueles que têm natureza coletiva, meio ambiente, segurança pública, mas sempre essa intervenção voltada para a satisfação do interesse público, respeitada a livre iniciativa nos setores privados, né? Então, plano de saúde, por exemplo, é uma atividade que ganhou uma massificação tão grande que o Estado se viu obrigado a intervir, né? E a intervenção do Estado no plano de saúde sempre foi atabalhoada. Por quê? Porque você tem um artigo na Constituição lá atrás, né, 190, que para mim é o único artigo inconstitucional dentro da Constituição, que diz que é vedada a presença do investimento estrangeiro na saúde. O que justifica essa vedação? Por que isso está lá? Até hoje ninguém conseguiu explicar como é que esse assunto surgiu lá, mas está lá. Então, a primeira lei do INSS dizia o seguinte: não pode ter investimento privado na saúde. Repetia o princípio constitucional. Aí vieram os planos de saúde. Aí veio uma lei de plano de saúde e diz o seguinte: plano de saúde pode ser detido ou pode ser controlado por capital estrangeiro. Então, qual era a solução? Todo capital estrangeiro que queria entrar na saúde no Brasil, criava um plano de saúde. Aí o plano de saúde comprava hospital, comprava clínica, a gente criou, nós advogados aqui, criamos uma série de escapatórias para aquele princípio funcional, que veio recentemente a ser, aspas, revogado por uma lei dizendo pode ter capital estrangeiro nos setores de saúde. Então você tem uma lei para discutir ou desdizendo um princípio constitucional que é inconstitucional, porque ele está contra a livre iniciativa, ele está contra a igualdade de capital, de origem de capital, tudo isso. Então, criou-se uma confusão. E aí criou-se a INSS. A INSS acha, lá o regulador da INSS, acha que ele regula tudo e qualquer coisa. Em janeiro tentou regular parto, não sei se vocês lembram. Saiu uma regulação do cara dizendo o seguinte: olha, dona grávida, se a senhora quiser fazer parto por cesárea, tem que consultar o plano de saúde. O plano de saúde vai ser obrigado a te dizer, não faça. Só em última instância, em apelo, você vai poder dizer, eu insisto na cesárea. Por que o cara tem que se meter na escolha da mulher fazer o parto por cesárea ou parto natural? É o autêntico regulador extrapolando a sua função. E é uma questão, isso que eu falei, é uma questão íntima, né? O cara ganha o poder de regulação, ele não se controla, né? Tem gente que não se controla, ele quer regular. Aí ele vai regular a faixa, ele vai regular o parto, ele vai regular se você pode comprar remédio no balcão da farmácia, aquele remédio que não tem receita, ele vai regular cota de produção nacional na Ancine, ele vai regular qualquer coisa, ele acha que ele pode regular qualquer coisa. Então, qual é o objetivo da gente aqui? É dizer o seguinte: vamos trazer a regulação para dentro dos princípios constitucionais, né? Quando você passa a analisar os princípios constitucionais com caráter normativo, a vida do regulador, em tese, fica mais fácil, né? Em tese, ele vai ler esse mandamento constitucional e dizer o seguinte: pô, esse aqui é o meu limite, aqui é que eu estou tratando disso. Quando a gente vem para o direito econômico, direito concorrencial, a atuação do CAD, que é o nosso dia a dia, a gente encontra aí os administrativistas dizendo o seguinte: olha, eu tenho dois tipos de regulação, a regulação ativa
e a regulação passiva. A ativa é essa que eu venho e regulo. A passiva é aquela que eu fiscalizo e controlo, que é o papel do CAD. Né? O papel do CAD, o que é? O CAD tem a prerrogativa de intervir na atividade econômica desde que ele constate que essa atividade está sendo exercida de uma forma predatória, sobrepondo ao interesse coletivo. Essa ideia que legitima a atuação do CAD como um órgão de Estado capaz de impor obrigações e sanções aos particulares. Então, nós somos aqui, como advogados concorrenciais, privilegiados porque a gente tem um órgão que tem bem digamos assim, o seu papel está definido na Constituição Federal, garantir a livre concorrência. Depois das privatizações, lá nos anos 90 e 2000, entretanto, criou-se esse furdúncio todo. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu tive a criação do CAD, a nova lei lá em 94, eu tive criação de lei de agência reguladora para tudo que é lado. Anatel, ANEEL, ANS e por aí vai. Né? Essa regulação é necessária? Ela é necessária. Mas ela tem que ser proporcional. Um outro autor, Alexandre Santos de Aragão, indica 3 elementos que devem balizar a atividade da regulação estatal. 1, ela deve ser apropriada à realização dos objetivos sociais perseguidos. Deve corresponder à menor restrição possível, buscando sempre, dentre aqueles instrumentos disponíveis, aqueles que impliquem na menor imposição, e deve ser equilibradamente compatível com o benefício visado para a sociedade em face da finalidade pública almejada. Ou seja, é um balanço. Né? Eu tenho que balancear esses 2 elementos. Né? Diria o regulador, fácil, né? Quer dizer, como é que eu defino o que é interesse público, ou quem define o que é interesse público ou não, quando você tem no Congresso Nacional gente que nunca leu a Constituição, gente que não entende o artigo 174 da Constituição, ou que cada um entende a maneira que quiser falar. Então, o nosso painel aqui, no fundo, se a gente fosse mudar o título, o sucesso do voo de táxi, poderia ser regular ou não regular, eis a questão. Né? No fundo, regular é fazer escolhas, já que nós estamos fazendo essa... É sempre assim. Quer dizer, o regulador, ele tem que decidir até onde ele vai. Minha interpretação, ele tem que decidir aonde ele não deve ir. Né? Esse é o meu princípio. Não é fácil. Se a gente pegar hoje por que passam alguns setores regulados, eletricidade, telecomunicações, saúde, nós estamos vivendo um pandemônio. O setor elétrico está aí para demonstrar o que uma intervenção estatal errada provoca na economia e provoca naquele setor. Né? Eu tenho hoje a maior judicialização no setor elétrico. São dezenas de ações e ninguém se entende mais. Por quê? Porque 2, 3 anos atrás veio uma intervenção errada do governo, querendo baixar artificialmente a tarifa de energia elétrica. Deu no que deu. Então, aqui para os nossos panelistas, cada um de um setor específico, e para o nosso grande regulador, a missão não é fácil, né? Mas é com base nesses princípios que eu acho que eu espero que todo mundo entenda, principalmente os reguladores, quais são esses limites e possibilidades de regulação. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Lauro. A apresentação do Uber, por favor. A apresentação do Uber, por favor. Ana, você tem 5 minutos e eu queria que você comentasse o setor de atuação, qual é a proposta de inovação que está sendo discutida, como você enxerga os desafios dessa discussão. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer o IBRAC e todos os integrantes da mesa pela oportunidade. A apresentação, por favor. A ideia aqui é falar um pouco o que é a Uber. Eu acho que a maioria de vocês já conhece o aplicativo, até por conta da polêmica que o assunto vem causando ultimamente.
A Uber é uma empresa de tecnologia e ela vem mudando a maneira como as pessoas se locomovem atualmente pelas cidades. A Uber foi criada em 2009 e a ideia que motivou a criação da Uber surgiu quando o CEO da Uber atualmente, o Travis, estava num seminário em Paris e ele saiu do seminário, já era o início da noite, ele não conseguiu o táxi e parou para pensar, poxa, e se eu conseguisse chamar um meio de transporte individual por meio do meu celular, por meio de um aplicativo? E aí surgiu a ideia, aí que foi concebida a ideia, e um ano depois a Uber surgiu em São Francisco, em junho de 2010. Atualmente a Uber já tem 5 anos. No Brasil a Uber chegou por ocasião da Copa do Mundo, em junho de 2014, a gente já está aqui há mais de um ano. Originalmente a Uber chegou no Rio de Janeiro e atualmente opera em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Atualmente a Uber está presente em mais de 61 países, hoje são 62, esse slide está desatualizado, ontem a gente teve um novo lançamento mundial, em mais de 340 cidades pelo mundo. E o que é a Uber? O que é o aplicativo? É um aplicativo, é uma plataforma tecnológica por meio da qual o usuário que tem um celular baixa esse aplicativo e ele solicita por meio desse aplicativo um motorista privado, um motorista que tem um carro particular, que passa pelos critérios e requisitos que são estabelecidos pela Uber para poder se integrar à plataforma. E o usuário tem alguns requisitos também que são impostos pela empresa, que é ter no mínimo 18 anos, ter um cartão de crédito e ter o smartphone. O mecanismo de solicitação do motorista é georreferenciado, então a plataforma tem um GPS, identifica onde o usuário está, a partir disso o usuário solicita o motorista. Ele pode estimar o preço no momento em que ele solicita o motorista, porque o preço é calculado com base na distância e tempo, então a gente consegue uma estimativa razoável de quanto sairia a viagem. Ele faz a viagem e, uma vez encerrada a viagem, há um mecanismo na plataforma de avaliação do motorista e o motorista, por sua vez, avalia o usuário, o que traz bastante segurança e confiabilidade para o sistema e para o aplicativo. No Brasil, a gente tem atualmente dois produtos da Uber, o Uber Black, que são os carros executivos, que tem uma tarifa base de R$ 5,40 por minuto e R$ 2,42 por quilômetro. E o Uber X, que é o Uber mais popular, que em média tem tarifa, o preço é mais ou menos de 25% a 30% mais barato do que os táxis atuais nas 4 cidades em que a gente opera. É uma tarifa base de R$ 3,35 por minuto e R$ 1,43 por quilômetro rodado. Atualmente no Brasil nós temos mais de 500 mil usuários nas 4 cidades. E a empresa vem crescendo muito a cada dia, o número de downloads triplica basicamente por semana. O último dado que a gente teve brasileiro é de que o número de downloads triplicou nas últimas 4 semanas constantemente. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês agora dos embates que a gente vem sofrendo pelo mundo, né? Ao longo desses 5 anos e dos mais de 60 países em que a Uber começou a operar, tem algumas coisas que são muito constantes, tem condutas que são adotadas semelhantemente em todos os países por parte dos incumbents, que no caso do Brasil são os táxis. Eles se utilizam de várias práticas para tentar impedir a atuação da Uber. Tem os movimentos de sindicatos e associações, eles são bastante organizados, são entidades que são muito fortalecidas, especialmente politicamente. Eles organizam movimentos de passeatas e paralisações nas cidades, o que mexe com o dia a dia das pessoas e realmente traz um movimento grande. A gente tem enfrentado várias ações judiciais pelo mundo para tentar impedir a competição, para tentar impedir inclusive a entrada da Uber em alguns países. Aqui no Brasil não é diferente. Nós temos atualmente 16 ações com pedidos de liminar para fazer o shutdown da Uber de todas as lojas eletrônicas, dos aplicativos, Google Play, Apple Store. Já foram 16 pedidos de liminar.
Nós temos atualmente 28 representações nos ministérios públicos contra a Uber, por sindicatos e associações, então é uma luta constante, a cada semana são novas ações judiciais, novas representações. Tem um lobby por parte desses sindicatos e associações que é feito nos poderes executivos e legislativos, e muitos episódios de violência e de agressões contra os motoristas parceiros. Só para vocês terem uma ideia, nessa noite de sexta para sábado, 8 delegacias de São Paulo registraram boletins de ocorrência contra motoristas parceiros. Houve uma organização por parte dos taxistas, mais de 100 taxistas se organizaram para fazer esse movimento. E eu passei a noite falando com advogados que estavam nessas delegacias, enfim, ajudando os motoristas parceiros a registrarem as ocorrências. São episódios de bastante violência, são episódios graves e que não podem efetivamente acontecer. É um absurdo o que vem acontecendo. E é um absurdo a omissão e a inação por parte dos poderes para um serviço que é tão bom e que o índice de satisfação dos consumidores na Uber é de 97%, tem uma aceitabilidade gigantesca, o benefício para a mobilidade nas cidades é comprovado, não há dúvida. E aí entra a parte da autoridade antitrust, né, da autoridade de concorrência. A gente viu em vários países em que nós já fomos regulados, em que a regulamentação é positiva, como é importante a atuação dos órgãos de concorrência nesse processo de regulamentação e de não proibição de um serviço que é tão benéfico. A gente tem exemplos no estado do Colorado, por exemplo, a primeira tentativa de regular foi impor a obrigação de que taxímetro só poderia ser como se fosse um relógio, e não poderia ser digital. Foi a primeira tentativa de banir a Uber, só para dar um exemplo para vocês aqui. Posteriormente, eles criaram zonas nas quais os carros da Uber não poderiam atuar, então 1 quilômetro ao redor dos principais restaurantes, teatros, centros de convenções, o que inviabiliza a competição e até desloca para outros lugares o movimento de chamada dos táxis e dos demais meios de transporte. E, nesse caso específico, a atuação do FTC foi muito importante, porque ele expressamente comunicou o estado do Colorado no sentido de não vedar um serviço que era tão bom e que era bom para a competição e bom para os usuários. Recentemente, no México, a autoridade de concorrência do México também se manifestou favoravelmente no sentido de não fomentar e não incentivar uma regulamentação que proíba, mas sim regulamentar tendo em vista o benefício e o interesse público, o benefício da coletividade e o interesse público. E os principais embates regulatórios que a gente tem no Brasil atualmente, eu não sei se vocês acompanham, mas na semana retrasada nós tivemos uma lei aprovada no Rio pelo prefeito Paes, proibindo a Uber de operar no município do Rio de Janeiro. Essa lei, nós conseguimos uma liminar na semana passada, suspendendo os efeitos dessa lei para todos os motoristas parceiros da Uber. Na sexta-feira passada, o prefeito Haddad fez o mesmo aqui em São Paulo, apesar de ter emitido um decreto também que prevê a criação de um grupo de estudos para regulamentar, mas a situação atual é de proibição e que, inclusive, motiva todos esses episódios de violência. Então, o que a gente tem atualmente no Brasil não é um cenário de discussão de regulamentação. O que tem sido feito com a Uber é simplesmente proibir. E isso não é, obviamente, o que a empresa quer. A empresa não se nega a ser regulada, pelo contrário, somos regulados em vários países do mundo, em vários países que a gente já opera, especialmente tendo em vista o interesse público, o benefício do consumidor, as questões de segurança, as questões de qualidade, o respeito de cada especificidade de cada município em que a Uber opera. A gente entende o quão importante é ser regulado, tendo em vista o interesse público, mas de nenhuma forma ser proibidos. E aqui no Brasil a gente teve recentemente uma manifestação do Departamento de Estudos Econômicos do CAD, que foi muito importante para dar um pouco mais de suporte na nossa argumentação, no sentido de que há elementos econômicos que sugerem, sob uma óptica concorrencial e do consumidor, a atuação de novos agentes do mercado de serviço de transporte individual tende a ser positiva. Então, essa foi a primeira manifestação que a gente teve no Brasil do órgão de concorrência. Espero que a gente continue tendo o apoio dos órgãos de concorrência, porque realmente os benefícios são comprovados para o consumidor e para a concorrência.
E esse é um pouco do resumo da situação atual da Uber no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Marcelo? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Miranda, sou CEO da Flow BTC, para quem não conhece, é uma plataforma de negociação de bitcoins. Bitcoin, no geral, é uma discussão bem nova, principalmente no Brasil. É uma discussão nova porque eu acho que, de uma forma geral, em termos de conhecimento do que é o Bitcoin, em termos até de conhecimento dos reguladores, eu acho que a gente está, provavelmente, aí, em termos cronológicos, provavelmente 1 ano, ou talvez um pouco mais atrás aí do que a discussão do Uber hoje, do que a discussão de WhatsApp e outras tecnologias, mas a gente vai chegar lá. O lado bom disso é que até agora nenhum banqueiro, nenhum bancário tentou me bater ainda, mas eu acho que a discussão tende a esquentar. Ultimamente eu tenho participado de bastante conferências tipo essa sobre a questão regulatória do Bitcoin. Para quem não está muito familiarizado do que é o Bitcoin, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa, provavelmente até alguma notícia ruim. Eu acho que a parte mais negativa, o lado não tão nobre do Bitcoin, é o que gera mais assunto no jornal, vende mais jornal, então é o que a gente vê mais. Mas o Bitcoin ele é mais do que uma moeda, simplesmente. O Bitcoin, na verdade, é uma tecnologia, uma plataforma totalmente open source. Qualquer um aqui, se quiser, amanhã, abrir um business de Bitcoin ou começar a trabalhar com o Bitcoin, pode fazer sem ter que pagar nenhuma licença para ninguém, sem ter nenhum custo adicional de barreira de entrada. Considerando, falando em termos de descentralização, o Bitcoin, o Uber, o WhatsApp é levado à enésima potência, porque não existe uma empresa chamada Bitcoin. O Bitcoin é um protocolo, uma tecnologia. Essa tecnologia ela pode ser aplicada em diferentes áreas. Hoje em dia, os bancos, que no começo, principalmente lá fora, aqui no Brasil a gente ainda não está vendo esse movimento, mas os bancos que no começo, alguns anos atrás, eram totalmente opostos a Bitcoin, hoje em dia eles já estão abraçando a tecnologia que é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, chamada blockchain. Então, é muito comum hoje em dia a gente ver notícias de bancos, Wall Street, cada vez mais tentando aprender sobre essa nova tecnologia e vendo quais são as principais aplicações dela, sem ser somente a moeda Bitcoin. Desde aplicações para liquidações de operações financeiras, isso aí é uma grande área que o Bitcoin o blockchain está sendo usado lá fora, transações de remessas internacionais de dinheiro, isso aí é uma grande área para o Bitcoin, é uma área que o Bitcoin é bastante eficiente. Hoje em dia, para você mandar alguém, por exemplo, no México, mandando dinheiro para um familiar nos Estados Unidos ou vice-versa, a gente tem hoje em dia essas empresas com taxas até predatórias para envio de pequenas quantias. E o Bitcoin ele tem uma eficiência enorme nisso, tanto em termos de velocidade para envio quanto de custo. Enquanto que uma transação dessa internacional, até mesmo para empresas, com spread de câmbio e o spread das empresas em cima podem custar até 10% para você mandar algum valor para fora. Com Bitcoin você faz isso pagando menos de 1% e em 30 minutos o Bitcoin está em qualquer lugar do mundo. Então, ele tem eficiências em várias áreas. Na questão regulatória, no Brasil, o Bitcoin não é regulado. Existem algumas iniciativas para tentar colocar o Bitcoin já em algumas leis existentes. Uma delas é a lei de arranjadores de pagamento de 2013. Existe também um projeto para uma audiência pública que vai debater toda essa parte de tecnologia de moedas virtuais, mas ainda é um assunto muito novo e assim,
a tendência é começar a esquentar mais e alguns setores que, obviamente, vão se sentir incomodados, obviamente, vão se manifestar. Então, eu acho que hoje em dia, as empresas de Bitcoin hoje, no Brasil e no mundo, elas ainda estão numa área cinzenta. Não é o que todo mundo quer, obviamente, assim como a Ana falou, no Uber, em vários lugares do mundo, a regulação ela é positiva. Eu acho que isso seria, de certa forma, benéfico para o Bitcoin também e geraria mais confiança até do ponto de vista do usuário. Então, acho que a minha opinião sobre regulação é essa, e eu acho que é a opinião de todo mundo que trabalha com Bitcoin hoje em dia no Brasil e no mundo. Em outros lugares do mundo, a regulação já é muito mais avançada. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existe a BitLicense, que regula empresas, negócios relacionados a moedas virtuais, e tem diferentes approaches em vários outros lugares do mundo. É isso. Obrigado, Marcelo. Amadeu, por favor. Muito bem. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado ao IBRAC pelo convite. Diferentemente dos que me antecederam, nós trabalhamos num mercado regulado. Então, a GCMA, que eu represento aqui, representa 800 operadores do mundo, operadores de serviços móveis. E, além dos 800 operadores, temos 200 membros que não são operadores. Entre esses membros, Facebook é um dos membros da GCMA. E o setor de telecomunicações móveis, onde nós estamos, ele é um setor muito regulado, talvez extremamente regulado. E do ponto de vista dessa discussão aqui hoje, o que nós estamos enfrentando é um desequilíbrio de regulamentação quando se compara a regulamentação que é imposta às operadoras e a regulamentação que é imposta aos novos serviços inovadores que desafiam a prestação do nosso serviço principal. E um pouco diferente dos que me antecederam, os serviços que são desafiantes, inovadores, eles dependem da nossa plataforma, dependem das redes de telecomunicações. E as redes de telecomunicações dependem de investimento. E esse investimento, no caso do Brasil, que levou a 280 milhões de telefones móveis, esse investimento é todo privado. Então, o recurso investido por aqueles que vieram quando houve a quebra do monopólio, a privatização do setor e tudo mais que estimulou o investimento, foi a regulação. Então, a regulação foi boa para a atração do investimento e ela foi crescendo como o Lauro mencionou, ela vai ampliando, ela vai entrando em mais detalhes, ela vai complicando a prestação do serviço. E o que nós, como associação global, estamos pleiteando nos diversos mercados do mundo é que tenhamos regras iguais para serviços iguais. Então, esse é o fundo da nossa evangelização para essa situação do momento. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação onde as aplicações que aí vêm demandam mais capacidade das redes das operadoras. Essas inovações, elas colocam, se você fala de vídeo, por exemplo, elas colocam demandas de investimento muito maciço na rede. As redes, por que elas são reguladas? Elas têm regulamento de qualidade, tempo de atendimento, tempo disso, quanto chamada pode cair. O regulamento de qualidade que a Anatel produz, vamos nos detalhes, até minuto em fila. Então, existem requerimentos que são impostos às operadoras e
os serviços que nós estamos discutindo, e que, independente se eles são efetivamente, substituem uns aos outros, mas que para a compreensão da população, efetivamente, uma coisa é a mesma coisa que a outra, quanto mensagens, pouca diferença faz a população se é um SMS, que é um serviço regulado pela Anatel, ou se é um WhatsApp mensagem. E assim vai pela voz, assim vai pelo Skype, todos esses outros serviços, que são serviços que funcionam, como nós chamamos, over the top, então eles funcionam em cima da prestação de serviços de telecomunicações, eles põem uma carga de exigência maior em cima das redes, sendo que as redes têm que continuar investindo para atender os requisitos de qualidade, enquanto que os outros serviços não têm as mesmas exigências, se é que tem alguma exigência de qualidade. Para dar um pouco do cenário, as pessoas não percebem, os usuários não percebem a diferença entre uma coisa e outra, entre o que é um serviço principal, o que é um serviço de valor adicionado, e tendem a ver nas operadoras, porque as operadoras são conhecidas, estão na publicidade, estão aí disputando o mercado, porque o mercado de telecomunicações móveis é um mercado altamente competitivo, é um mercado onde a inovação é o principal veículo de trazer novos clientes, de trazer, trocar os clientes, brigar pelos clientes no mercado. É um veículo que diz que a minha rede ainda não foi amortizada, eu já tenho que fazer uma nova rede. Então, assim foi do analógico digital, da segunda geração, terceira geração, quarta geração, e todo mundo quer mais velocidade, o que é compreensível. Então, o que acontece é, na percepção do usuário, então a GSMA fez uma pesquisa com usuários no Brasil, no México, na Colômbia e no Chile, por uma outra questão que não era da prestação do serviço, mas era a questão da privacidade. Mas que se aplica da mesma forma, porque o conceito, a percepção do usuário é: aquele que me dá o serviço é a operadora que eu conheço, é aquela que eu pago a conta ou que eu faço o crédito. Então, em mais de 70%, variava um pouco do mercado mexicano para o brasileiro, para o chileno, sempre acima de 60%, a percepção dos usuários é: se há algum problema com a privacidade dos meus dados, eu vou reclamar na operadora de móvel, porque é ela que eu conheço, é ela que eu sei aonde está, ela que ela é obrigada a ter lojas, porque a Anatel regula o atendimento presencial e por aí vai. Então, na prestação dos serviços de telecomunicações, nós estamos enfrentando mais ou menos a mesma coisa. Existem regras para voz, e vem aí a regulamentação do Marco Civil da Internet para regular também a questão do acesso à internet, enquanto que aquelas outras empresas que utilizam a rede das operadoras móveis não têm essas mesmas amarras. E, ao contrário do que possa parecer, nós que crescemos com a regulação, achamos que a regulação cresceu mais que a gente. Precisamos diminuir a regulamentação. Então, o que nós buscamos é mais flexibilidade para a atuação das operadoras que estão aqui, que estão reconhecidas, que dependem de licenças, outorgas do poder concedente, depende de frequência. Está na pauta do Conselho da Anatel uma licitação que deve arrecadar mais alguns milhões de reais por novas frequências ainda esse ano. Então, é um investimento, dependemos de frequência, no serviço móvel depende de frequência, depende de investimento, e os investimentos precisam de capital. E esse capital, que era remunerado pela prestação de serviço, começa a sofrer pela prestação de outros serviços que, sejam ou não perfeitos como qualidade, as pessoas tendem a trocar um pelo outro, e que coloca risco na continuidade da prestação do serviço de telecomunicação. É isso.
Obrigado, Amadeu. Agora, passando para o Vitor Rufino, qual que é o papel do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência nessa bagunça? Em primeiro lugar, bom dia. Tem que dizer que eu ainda estou um pouco abalado aqui, porque o doutor Lauro pintou o diabo do regulador e me chamou de regulador logo depois. Mas como eu aprendi lá no meu primeiro mês lá no CAD, doutor Lauro, que o CAD não regula, ele adjudica. Muito bem. Mas assim, falando já mais sério, como que todas essas discussões, esse debate público assodado, intenso, que a gente tem vivido com a situação do Uber, esse conflito que está existindo aí entre os taxistas e o Uber, um conflito que chegou já ao CAD por meio de representações, curiosamente, representações de sinais invertidos. Você tem uma representação dos taxistas contra o Uber, por concorrência desleal. Você tem uma representação dos estudantes contra os taxistas, por sham litigation e por criar impedimentos à atuação do concorrente por meio de métodos violentos. E eu acho que, eu vou pegar um pouco aí da fala do Dr. Lauro, que eu acho interessante. A Constituição, ela no artigo 170 tem um elenco de princípios, ela tem incisos, né? Tem um caput que estabelece, que coloca a livre iniciativa como fundamento da ordem econômica, e isso também está no artigo 1º da Constituição, mas ela tem um conjunto de princípios, alguns princípios reitores da atividade econômica no país. E alguns desses princípios, direito de propriedade, por exemplo, e o princípio da livre concorrência, são princípios de facilitação da atividade econômica, pelo menos facilitação da atividade econômica no sentido capitalista. E você vai ter alguns outros princípios que eu gosto de chamar dos princípios do mais, né? Mais tem que respeitar o consumidor, mais tem que ter função social na propriedade, mais tem que ter respeito ao meio ambiente, por aí vai. Se você analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que parece que o mais prevalece. A formulação tem livre iniciativa, mais, e aí, na hora da decisão, normalmente está valendo mais. Acho que existe um cacoete cultural intervencionista no Brasil. Eu acho que é difícil negar que a gente tem uma cultura de pedir que o Estado baixe a regra. E o CAD, por vocação, por ser uma autoridade que é fundada no princípio da livre concorrência, ele tem uma vocação um pouco diferente. E por ter essa vocação um pouco diferente de postular a favor da livre concorrência, postular a favor da liberdade do empreendedor de vir ao mercado, de trazer coisas novas e de competir, ele ocupa, eu acho, essa posição um pouco especial aí na paisagem de entes estatais que produzem algum tipo de intervenção na ordem econômica. E eu acho que esse caso do Uber, particularmente falando, que desde que o presidente do CAD deu essa entrevista que foi citada aí no slide aí do Ribas, desde essa entrevista o CAD e dessas representações, o CAD tem participado e tem sido chamado assim, de forma, a quantidade de requerimentos que chegam para a gente participar de evento é uma coisa vertiginosa. Assim, eu já fui ao Congresso algumas vezes e em outros lugares, em geral, eu que tenho ido na qualidade de procurador, a gente tem uma investigação em andamento, então os investigadores e os julgadores não é de bom tom que eles fiquem se manifestando sobre o tema. Eu tenho um pouco mais de espaço, de liberdade para falar sobre isso, e tenho passado a mensagem do CAD por aí. Que mensagem é essa que foi passada nessa, vamos dizer assim, a chave dela foi dada nessa manifestação do presidente do CAD na Folha de São Paulo e no estudo do Departamento de Estudos Econômicos, né? Que mensagem é essa que a gente tem tentado passar? Não, uma mensagem de ponderação, coerente com a nossa missão institucional. A concorrência, todo mundo aqui é estudioso da concorrência, milita na concorrência, a gente sabe que o principal efeito da concorrência é a inovação que ela traz. Essa é a coisa boa da concorrência, ela trazer coisas melhores, novas, coisas que você precisava e nem sabia que precisava. E, obviamente, o processo concorrencial, ele não é um processo suave, ele vai ter entrincheiramentos, ele vai ter atritos, que são naturais de agentes que estão
que estão no mercado em relação a agentes que estão chegando ao mercado, que são respostas naturais de consumidores que estão estranhando ou que estão se sentindo, de alguma forma, violados em algum aspecto da sua vida por uma atividade econômica e por uma concorrência ou que está acontecendo, uma concorrência que não está acontecendo. E acho que esse papel da inovação, eu acho que é um papel que a gente, para responder assim, você vê todos aqui representantes ou de mercados novos, de tecnologias novas, ou representantes de mercados estabelecidos que estão sendo afetados por tecnologias novas. É difícil você, num ambiente que a gente vive, com o grau de modificação que se tem da vida diária da gente por causa desse tanto de tecnologia, dessa quantidade enorme de tecnologias que a gente vai tendo que internalizar na nossa vida, é difícil saber onde isso vai parar. Eu acho que hoje, o meu ponto de vista pessoal é que menos do que tentar imaginar qual vai ser a solução, como que a gente vai ajeitar isso, como que a gente vai ajeitar aquilo, é criar um framework de reação para esse tipo de coisa. Eu acho que um pouco a forma como se reage à inovação define um pouco o caráter de uma sociedade. Assim, o desenvolvimento de uma sociedade também é dado por pequenas escolhas que você vai fazendo. Que tipo de resposta a gente vai dar para uma coisa nova? Eu acho que esse caso do Uber é muito bom para ilustrar isso. Que resposta a gente vai dar para o Uber? Do ponto de vista do CAD, a entrevista que o presidente deu é perfeita. Assim, a gente não sei que resposta vai dar, mas vamos sair desse debate de permitir ou proibir e não vamos proibir isso. O que é que a gente vai fazer? Como que vai regular? Nem é função do CAD estabelecer a regulação, a gente adjudica. Mas a gente adjudica com base em um princípio e em uma postulação de que coisas novas tendem a ser positivas, concorrência é socialmente desejável e, independentemente de qual vai ser esse resultado, eu acho de qual regulação, de como essa história vai terminar, a gente tem que saber que caminho a gente vai trilhar. E acho que a postulação que o CAD tem dado para todos esses problemas é que nós trilhemos um caminho de ter uma atitude aberta em relação à inovação, de tentar não barrar a inovação, mas integrar ela no processo competitivo de uma forma saudável, porque é isso que vai nos... Eu falo alto, acho que todo mundo ouve, eu já não precisava do microfone. Eu acho que é isso que, no final das contas, vai definir se nós estamos trabalhando bem, se a gente está tendo um país adequado, um país que está crescendo, que está olhando para o futuro, que não está sendo... Agora eu falo mais baixo. Que não está sendo reacionário, no pior sentido da palavra, em relação a um mundo novo que está aí a cada dia se aproximando. Obrigado. Obrigado, Vitor. Partindo aqui para as perguntas que a gente circulou e conversou antes do painel, Ana, começando por você, você e o Uber consideram que os serviços de táxi e os serviços que vocês prestam são concorrentes? Olha, apesar da gente entender que o mercado ele é coincidente, de certa forma, e em certa parte, os mercados coincidem, os usuários podem fazer a escolha por usar Uber ou usar táxi, as características da Uber como um serviço privado, prestação dos serviços do motorista, serviços de transporte prestados pelos motoristas como atividade privada, se mostra muito diferente da prestação de serviço de táxi. Algumas das características, só para ilustrar essas diferenças, é que para que um usuário tenha acesso ao motorista particular, ao motorista da Uber, ele tem que ter um cartão de crédito, ele tem que ter um celular, por meio do qual ele baixa o aplicativo, ele tem um perfil que é avaliado pelo motorista, então ele pode ser excluído a qualquer momento. Por outro lado, o motorista, para ingressar na plataforma, também atende todos os requisitos e critérios que são impostos pela empresa. Os motoristas da Uber não têm a possibilidade de pegar passageiros na rua, eles não têm pontos, como os pontos de táxi que a gente tem no mercado de transporte individual.
Se um usuário fica sem celular, acaba a bateria, ele fica impossibilitado de requerer o serviço de motorista da Uber. Então, várias características fazem com que os mercados claramente se distinguam e sejam diferentes para os usuários em algumas ocasiões. A gente entende que, atendidas essas condições de ser caracterizado o usuário, ter o seu celular disponível, você consegue efetivamente ter um motorista, mas isso não é sempre, não é sempre que um usuário da Uber vai conseguir requisitar um motorista. E ao contrário do serviço de táxi, o serviço de táxi pressupõe aí uma universalização, qualquer um pode requerer o táxi na rua, pode ir até um ponto de táxi. Então, nessa medida, a gente entende que há diferenças. Amadeu, trazendo essa discussão para o mercado de telecomunicações, WhatsApp Voz e Voz do SMP, a mesma coisa? Falamos igual, né? Os requerimentos são distintos pela regulamentação, mas você tem que ter um smartphone para poder fazer a utilização de qualquer aplicativo que vai na camada de dados. Então, quem tem um smartphone não fala com uma pessoa que tem um telefone antigo da geração anterior. E isso é garantido pelas operadoras de telecomunicações, porque faz parte do mandamento do serviço que, independente do terminal, do aparelho do usuário, a comunicação tem que passar, tanto para voz quanto para dados. Quando nós estamos falando de aparelhos de quarta geração, aí você tem melhor qualidade de dados, porque mais rápido, porque as redes suportam velocidades maiores, e aí fica mais fácil a comunicação entre usuários, mas os usuários também têm que ter o aplicativo nas duas pontas para poder falar. Do ponto de vista amplo, geral e restrito, as operações de telecomunicações, elas sim atendem a todos, independente do dispositivo. Então, existem coincidências e existem diferenças entre os dois serviços, mas no fundo, falamos igual. Marcelo, você comentou que um pouco de regulação talvez não fizesse mal. Vale regular o Bitcoin? E, na sequência, eu queria que você comentasse quem que você incomoda ou vai incomodar. Claro. Se vale regular o Bitcoin, eu acho que isso depende muito do que foi falado pelo pessoal aqui, que assim, depende do grau de regulação. Eu acho que uma regulação, como o Vitor falou, uma regulação que impeça a inovação, óbvio, ninguém quer, quanto mais sendo uma indústria, um segmento totalmente nascente. Mas uma regulação que dê um pouco mais de confiança para o consumidor, que evite que negócios relacionados a Bitcoin, que são negócios que transacionam valores, sejam mini paraísos fiscais. Isso é óbvio que isso seria totalmente benéfico. Eu acho que todo empresário de Bitcoin, todo empreendedor de Bitcoin é a favor de algo que tire ele dessa área cinzenta e coloque ele numa área onde as pessoas confiem na empresa de Bitcoin e saibam que existe uma certa segurança nelas. Quem o Bitcoin incomoda? O Bitcoin, em alguns outros lugares do mundo onde o Bitcoin já está um pouco mais avançado que no Brasil, o Bitcoin, obviamente, está incomodando os bancos. Em Londres, por exemplo, as empresas de Bitcoin, empresas como a minha, têm dificuldade em abrir contas em bancos e ter relacionamentos com bancos. Existem alguns bancos que vetam negócios de Bitcoin. No Brasil não é o caso. Os bancos são mais ou menos amigáveis ao Bitcoin. Espero que continue assim. Dando continuidade a esse tema de quem o Bitcoin pode incomodar, eu acho que depende muito da aplicação. O Bitcoin, como eu falei, é uma tecnologia e ele tem diversas aplicações. Eu acho que ele pode incomodar tanto bancos, como eu falei, quanto eu acho que empresas de remessa de dinheiro internacional, elas vão ser as mais afetadas. E até cartórios, por exemplo, se você pensar em Bitcoin mais como um grande banco de dados, um grande cartório global,
um dia a gente pode chegar até nesse ponto. Vitor, a gente circulou aqui entre nós algumas decisões do CAD tratando sobre questões concorrenciais causadas por assimetrias fiscais. E nessas decisões, o CAD, embora visse problemas e visse espaço para trabalhar nesse assunto, tentar melhorar o problema, tentar solucionar o problema, ou sugestões para os órgãos competentes para resolver essas situações, o CAD fica de mãos atadas. Isso, como mudar essa postura? Ou vale mudar? Bom, Ribas, eu acho que para essa questão de assimetria decorrente de tributação, de regulação, aí não tem doutor que dê jeito aí. A verdade é essa, assim. Eu acho que, falando sério, que você nivelar, né, o campo de batalha é uma premissa lógica do processo concorrencial que haja um certo nivelamento das condições de concorrência. Se você for olhar a reclamação, uma reclamação que os taxistas fazem com o Uber comum, e a gente viu isso nos slides que você passou, olha, a gente paga imposto, eles não pagam imposto, a gente faz isso, eles não fazem isso. Aí, por outro lado, o Uber vai levantar também, olha, vocês têm uma série de vantagens aqui que eu não tenho. O mundo que a gente vive em termos tributários, de regulação trabalhista, de regulações de inovações, ele é por demais complexo para você conseguir simplesmente passar uma régua, especialmente uma autoridade de defesa da concorrência dentro de um processo administrativo qualquer, passar uma régua e dizer aqui está tendo essa vantagem, vamos postular para mudar, vamos enviar um ofício, vamos fazer uma medida de advocacia da concorrência. Até para você identificar exatamente qual medida deve ser adotada é complexo, para você fazer essa medição, por assim dizer. Eu acho que o máximo que a gente pode oferecer, e não é pouco, é um princípio, pelo menos, de atuação para solucionar esse tipo de problema. E esse princípio, de certa forma, o Amadeu está falando, a gente cresceu com a regulação, mas a regulação cresceu mais com a gente. Não me parece ser regular o outro concorrente a mais que você está enfrentando naquele exato momento, mas regular menos. Eu acho que isso também estava presente essa ideia na presciente entrevista que foi dada, eu vou citar mais uma vez, pelo nosso presidente, quando ele fala, será que não é melhor desregular mais o serviço de táxi do que regular o Uber? Essa enunciação principiológica que eu acho que deve guiar as soluções que nós vamos buscar em cada caso concreto, tendo a humildade de reconhecer, em primeiro lugar, que medir e dizer exatamente qual é o nível de regulação entre dois serviços que são aparentemente concorrentes, que tipo de regulação a gente vai ter para estar com esse campo de batalha nivelado. É isso. Obrigado, Vitor. Em razão do nosso tempo, eu vou pedir para o Lauro que conclua tudo e faça as suas considerações finais. Eu vou ser rapidinho, mas acho que a gente pode... Não sei se tem algum comentário. Rápido. O ponto básico para mim, e aqui o painel a gente viu, nós temos 3 situações distintas, né? Tem uma inovação que está sendo proibida, tem uma situação de assimetria de regulação e tem uma situação de não regulação, a grosso modo hoje. 3 situações diferentes, obviamente a gente planejou isso quando montou o painel. Essas 3 regulações, ou essas 3 situações, na realidade, deveriam obedecer aqueles mesmos princípios que a gente falou e que o Vitor reforçou. Ou seja, inovação é bom, né? Quer dizer,
por princípio, qualquer limitação ela deve vir se houver alguma ameaça à livre concorrência, à livre iniciativa ou à segurança do cidadão, alguma coisa nesse sentido. Fora dessas situações, a regulação estatal tende a prejudicar o mercado, tende a prejudicar a atividade. Eu acho que isso está muito claro aqui, acho que todo mundo consciente disso, todo mundo concordando. Existem situações no dia a dia que a gente pede regulação. Se a gente pegar os painéis desse seminário aqui, o de ontem, contratos associativos. Para quem estava no painel, viu a tremenda discussão que era: regula ou não regula? Bom, puseram na lei contrato associativo. Então o cara tem que tomar uma posição. Começou não tomando posição nenhuma, vamos ver o que acontece. Aí fomos nós, empresa, tem que regular o que é o contrato associativo, regula. Agora a gente fala, não regulou mal o contrato associativo, tem que mudar. Então, quer dizer, fica uma situação muito difícil para o regulador, na medida em que o principal regulador lá atrás, aquele congressista do PSOL, disse, o contrato associativo tem que ser visto previamente pelo CAD. Quer dizer, o mal nasceu lá atrás. Porque o cara veio e falou assim, vamos fazer, o CAD vai ver ato de concentração. Mas vai ter advogado que vai inventar, não vai chamar de consórcio, vai chamar de acordo intermunicipal de atuação conjunta no setor elétrico. E aí não vai comunicar o CAD. E daí, se fizer alguma besteira, o CAD pega e pune. Quer dizer, isso tem sido assim, mas é o maior exemplo de que esse ativismo regulatório, que aliás está acontecendo no judiciário também hoje em dia, é terrível. Quer dizer, quando o judiciário diz para o plano de saúde, pague a internação na UTI por 2 anos e meio daquele fulano, sendo que com isso você quebra todo o cálculo atuarial que um plano de saúde tem. Ou quando ele chega para a Secretaria de Estado da Saúde e diz o seguinte, compre aquele remédio lá nos Estados Unidos, que custa $10.000 cada pílula, porque o cara tem direito à vida, ele está intervindo, ele está regulando uma situação para além do que é possível ao administrador público atuar. Então, a regra geral devia ser bom senso, né? Regulação igual a bom senso. Isso não existe, né? Infelizmente, como disse aqui o Dr. Vitor, é o princípio do mas que está prevalecendo. É livre iniciativa, mas vamos ver alguma coisa aqui, né? Então, eu acho que é isso. Eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. A gente tem 3 minutos para a pergunta? Tem 18 ali, está escrito. Então, eu vou abrir aqui 2, já estouramos 5. Temos 2 perguntas da plateia. Por favor, diga seu nome. Bom dia, meu nome é Carolina Saito, eu sou advogada. A minha pergunta acho que vai mais para o Vitor, mas quem quiser responder acho que é interessante. Qual seria o papel? Só falar no Vitor, o microfone aqui dá problema. É um taxista sabotador que está lá. Na verdade, eu queria saber o que você entende do papel do CAD na regulação de qualquer um desses itens que a gente estava discutindo aqui. Se seria apenas de advocacia da concorrência ou se, de alguma forma, o CAD entende que ele poderia analisar ou a norma em abstrato, se ela for anticoncorrencial, ou se ele poderia, ou se entende que a regulação poderia até ser uma imunidade, e aí mesmo a gente cumprindo a regulação anticoncorrencial, se o CAD poderia ou não abrir um processo contra o agente. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem um cacoete que está um pouco na sua, que assim, apenas a advocacia da concorrência. Às vezes fica, não estou dizendo que foi essa a sua intenção, mas às vezes fica parecendo que é pouco, e não é pouco a advocacia da concorrência. Em primeiro lugar, eu acho que essa ferramenta é uma ferramenta que a gente deve valorizar, porque ela é muito útil. Quando a gente entra no debate, em qualquer debate, trazendo esse elemento de concorrência, o CAD
hoje é uma instituição que ao longo, não é hoje, mas ao longo dos anos ela foi ganhando um prestígio tal que quando ela fala, ela é ouvida. Então, o CAD e os órgãos do Sistema de Defesa da Concorrência vão ser ouvidos, e acho que ela não é pouco. Gostaria de deixar essa mensagem, acho que isso é importante a gente internalizar essa mensagem. Em relação a como a gente avalia a regulação, você vai ter aí uma jurisprudência do CAD falando já um pouco sobre isso. A gente tem processos em que a regulação de tal forma detalha o comportamento que o agente regulado tem que ter, que não tem outra alternativa a não ser, ainda que seja uma situação de restrição concorrencial, se o desenho regulatório for aquele e ele estiver de acordo com a legislação, não vai ter punição. Por outro lado, se a regulação dá algum tipo de espaço de atuação para o agente econômico e ele resolve, no uso desse espaço, adotar medidas anticoncorrenciais, anticompetitivas, vai ser condenado. Assim, a jurisprudência do CAD meio que já dá essa determinação, e a minha posição, como bom advogado, é a posição da jurisprudência do CAD. Oi, tudo bem? Bom dia, meu nome é Tomás Paiva, eu sou do Mundo de Advogados. Eu gostaria de colocar a minha questão para a Ana e para o Marcelo, sem prejuízo dos outros também comentarem. A gente falou bastante, o Lauro colocou bem a questão do bom senso do regulador, mas eu queria trazer o debate para a ótica da segurança jurídica, porque isso me parece um pouco paradoxal. Na internet, a maior segurança jurídica que se tem é a garantia de não intervenção do regulador. Para vocês, o que é a segurança jurídica? É a permissão? É a lei dando segurança jurídica? Ou é a ausência de lei e a garantia de que não haverá lei restringindo a inovação? Olhando especificamente para a questão da segurança jurídica, como é que vocês veem essa questão? Olha, eu acredito que para a Uber é uma questão um pouco mais detalhada e mais específica, porque além da plataforma tecnológica que trouxe a inovação, a gente tem efetivamente um serviço de transporte sendo prestado. Então, em benefício da coletividade e do interesse público, há requisitos de segurança, há requisitos de qualidade que têm, sim, no nosso entendimento, que ser regulados. O que a gente entende é que a falta de regulamentação também não seria boa para a prestação do serviço. E a experiência tem mostrado isso. Por outro lado, a vedação, obviamente, é péssima para a coletividade, é péssima para a concorrência, é péssima para os consumidores. Então, respondendo a sua pergunta, o cenário ideal para o tipo de serviço que os motoristas da Uber prestam para a plataforma seria um cenário de regulação, de regulamentação, obviamente sem a proibição e com requisitos para garantir o interesse público, para atender a coletividade. Requisitos especialmente de segurança e de qualidade na prestação do serviço. O risco para alguém que vai fazer uma transação de Bitcoin é um pouco maior, um pouco mais complicado do que o risco de alguém que vai pegar um Uber ou um táxi. Dessa forma, eu acho que a segurança jurídica é extremamente importante. Um dos principais problemas que existem hoje é justamente essa falta de conhecimento, essa falta de confiança do consumidor com relação em que situação, em qual enquadramento está a empresa de Bitcoin hoje em dia. Para você ter uma ideia, hoje em dia não existe um KENAI, óbvio, para a empresa, não existe um objeto social para a empresa de Bitcoin. Então, por exemplo, cada um dos meus concorrentes tem um KENAI diferente. Tem uns que são empresas de TI, outros são empresas de custódia, de valores. Então, assim, isso aí, óbvio, que gera uma falta de segurança, uma falta de confiança. Então, acho que, do ponto de vista do Bitcoin, eu acho que, óbvio, que a segurança jurídica é extremamente importante. Claro que tem o segmento, quem viu o Fantástico aí nesse último final de semana, tem o segmento não tão lícito de todo esse papo de moeda virtual, e para esses usuários que não são usuários que interessam ao meu business, nem a dos meus concorrentes, a gente não está muito interessado nesse segmento. O que a gente quer realmente que seja... a gente está interessado no segmento lícito do Bitcoin, e dentro desse cenário, eu acho que segurança é extremamente importante. Eu acrescentaria que, do ponto de vista das telecomunicações,
a segurança trouxe os bilhões de dólares de investimento para o setor. Mas a própria lei de telecomunicações, ela diz que a liberdade é a regra. E a gente gostaria, como setor, que essa disposição da lei fosse mais de perto acompanhada e aliviada o detalhamento, as exigências que existem sobre o setor. Então, como dizia o procurador do CAD, nós não estamos querendo aumentar a regulação para os outros, mas nós queremos reduzir aquelas que são impostas aos operadores de telecomunicações. Obrigado. Senhores, devido ao tempo, teremos que encerrar agora. Tem um coffee break. Agradecendo aqui Marcelo, Amadeu, Ana, Lauro, Vitor, pela excelente discussão. Poderíamos ficar o dia inteiro aqui discutindo e o IBRAC certamente voltará a esse debate no futuro. Muito obrigado e até a próxima.